fumar. Pode colocar a foto ali. Olha só. Tá vendo aí, ó? Realidade, fumar, veja quem é a própria garganta do Satanás. Ele que faz ali, joga essa vontade para a pessoa fumar. Então, se você não pode deixar de fumar, é porque o inimigo está te cortejando. Então, façam esse desafio. Dá vontade de fumar, o remédio é a Virgem Maria. Então, reze a Ave Maria. Olha só que coisa feia aí, olha. A garganta do diabo aqui. Drogas. Por que a pessoa é viciada em drogas? Sabe que vai preso, sabe que faz mal para a saúde, vai viver menos e não pode largar. Porque é o inimigo. Todos os vícios vêm do inimigo. Do inimigo. Né, Rony? Isso, igual você falou aí, né? Por detrás de cada vício, principalmente aí do álcool e do cigarro, tem um demônio, né? Que fica ali dominando essa pessoa, um espírito, né? Que fica ali dominando do tabaco, né? Do cigarro, e fica induzindo na mente da pessoa para que a pessoa se alimente desse vício. Né? Tem pessoas que se fica um tempo sem fumar, ela começa a passar mal, ela fica, né, igual bebida, igual outro tipo de droga. Então o inimigo, ele está aí, né, sempre colocando na sua mente para você fumar, para você aderir, consumir isso. E às vezes a pessoa não consegue sair por causa disso, né? Mas a gente sabe que Deus é o nosso Pai Todo-Poderoso, e se nós recorremos a Ele, com certeza Ele vai agir com misericórdia, vai nos libertar dos vícios. E sempre é dessa forma, né? Que o inimigo quer destruir a alma das pessoas através dos vícios, principalmente do cigarro, do álcool, para destruir as famílias, destruir os casamentos e destruir a sua própria saúde. Vou ler essa mensagem que Jesus fala para o profeta. Numa outra, aqui, ó, vou ler mais assim. A palavra por palavra, como está escrito, quero ouvir da boca de vocês que fazem tudo como estou mandando, pois as minhas leis são sagradas. Numa casa a divisão já começou, aonde o marido me aceita, mas a esposa não. Na outra casa a esposa me aceita e o marido não. Assim por diante. Já algumas casas, toda a família me aceita, mas é muito raro. Agora, para o meu inimigo, crescem cada vez mais os servidores dele. Daí o profeta diz: Senhor, como podemos reconhecer estas pessoas? E Jesus fala aqui, ó: Filho, tu mesmo já reconhece que quem gosta da bebida alcoólica e quem não deixa me seguir, quem vive pelo prazer da carne, faz como o inimigo quer. Quem fuma, como se fosse o seu sustento, sua boca, veja, quem fuma, sua boca não dá passagem para na hora de receber meu santo corpo. Todos aqueles que se comportam extravagamente com suas vestes vergonhosas, nem os meus anjos ficam perto deles e de outros mais. Então veja como que é bom a gente ter esse livro. Deus está mostrando para nós, esse é o caminho aqui. A Bíblia não explica tanto, mas está explicando bem. Que não vai. Então nós temos que Deus quer que nós se arrependa quando nós estamos com Deus. Veio chamar os pecadores. Ele não está condenando ninguém ainda. Então, se você está fumando, deixa de fumar. Obedeça a Deus. Veja quantas coisas que está acontecendo no mundo. Porque se você numa casa, como é que ele fala que numa casa uma esposa me aceita, o marido não, é aqueles que fumam, justamente aqueles que fumam não acreditam na obra, a palavra de Deus. Isso mesmo, né? E assim, se a gente busca, né, estar sempre na presença de Deus e sempre buscar a obediência, né, das mensagens de Nossa Senhora ali, que ela fala, que é uma coisa muito assim, o que ela fala bastante, né, com relação ao rosário. Ela fala que se a gente começa a rezar o rosário todos os dias, o inimigo ele não vai conseguir nos enganar, e até mesmo ele não vai querer conseguir colocar na sua alma um tipo de vício. Você que busca o rosário, tem uma vida de oração. Você que tem problema, né, com cigarro, com álcool, comece a buscar uma vida de oração, né? Assim como nós temos o alimento para alimentar o nosso corpo, né, para nos dar energia,
Comece a ter uma vida de oração. De manhã você faz uma oração, né? Reza um texto das lágrimas de sangue. Meio-dia você reza outro texto. À noite, outro. Comece a ter assim, sequentemente, uma vida de oração, e com o rosário incluído, que você vai ver, você vai ter mais força espiritual para se libertar dos vícios. E o inimigo, ele não vai ter tanto poder sobre a sua alma na questão de aplicar os vícios para você. Então, assim, quando a gente não tem uma vida de oração corretamente, né, a gente fica vulnerável ao próprio inimigo. Ele vai colocando os vícios, né, e a nossa carne, ela é fraca, ela vai aderindo àquilo que ele vai colocando se nós não tivermos uma preparação espiritual. E é isso, né? E Nossa Senhora fala: meus filhos, rezem um rosário para que o inimigo não venha enganar vocês. Então comece a rezar o rosário, busca rezar o texto da lágrima de sangue, a coroa de São Miguel Arcanjo, para vocês se libertarem dos vícios, né? Desse tipo de vício aí que está sempre corrompendo a alma. Eu só queria dizer que, veja, todos os profetas falsos, os mentirosos, o que eles querem? Querem público, querem gente. Veja como que esse livro é contrário. Deus está preparando. Se o profeta fosse um enganador, ele não ia falar disso, não. Aí vai aí vai dizer que não, aí vai ofender as pessoas, eles não vão querer me aceitar. Não, mas não, é que é Deus está falando aqui, é Deus está falando. E nós temos que falar, tem que mostrar. Deus está pedindo, veja só, ele quer. Agora nós temos que obedecer. Obedecer, porque nós já sabemos o que aconteceu com os antigos profetas, que as pessoas não aceitaram. O que aconteceu com eles? Então é uma chance de ouro que nós estamos tendo, uma chance de ouro. Agora, veja só, agora vai colocar a foto, veja, essa artista, ela é coreana, Deus levou ela por... Veja, a primeira foto que ela... Pode colocar lá. Ela nas costas de Jesus, no meio do inferno. Veja quantos demônios ali querendo ali. Essa aí foi quando ela foi, quando eu seguia, já ia falar assim, quando eu seguia Jesus, eu não parava de chorar. Eu então comecei a ouvir gemidos, gritos e sons e lamentações. A artista diz: a maioria das pessoas estão equivocadas e iludidas a respeito do inferno. Muitas delas pensam que só delas pensam que só delas acreditarem em Jesus Cristo, elas irão ao céu. Algumas até pensam que quando elas morrerem, isto terá sido tudo, que não haverá mais nada depois. Muitos acreditam como pensam e por isso vivem suas vidas da maneira que desejam. Vocês estão vendo aí? Ela aí nas costas, ali no meio, e Jesus levou, é uma artista, ela está viva ainda. Jesus fez ela voltar, que nem a Glória Apolo. Glória Apolo também, foi um raio, pegou ela e ela ia ser condenada no inferno. Deus pediu para ela voltar e condenar. Quanta misericórdia que Deus está dando para nós, né, João? Isso, é uma misericórdia mesmo, para a gente ver que existe o inferno, e essas almas que ela estava aí, né, que conta que ela estava nas costas de Jesus, são almas que estão condenadas, né, e querem ser libertadas de qualquer jeito. Mas a gente sabe que depois que cai no inferno não tem mais volta, né? O inferno é um lugar terrível, que o inferno foi feito para os demônios, não para nós. Deus fez o céu para nós, né? Mas como os obedientes, né, que perdem a graça de Deus, vão para lá, porque não alcançou a graça de Deus. E caindo lá, não tem mais volta, não tem mais ato de misericórdia e não tem mais salvação caindo no inferno. É eternamente, né? É muito triste isso. A gente, às vezes, quando as pessoas abrem a boca e falam que não existem, né, a gente sente pena dessas almas, dessas pessoas que não acreditam, né, e ficam achando que não, que morreu, acabou, não existe uma vida após a morte. É triste isso, né? Deixa eu ler aqui, qual? Essa parte aqui, ó. Tá, vamos lá, deixa eu ler aqui. Fala assim, quer ver? Tem a imagem, né, que fala aqui do artista, né? Que ela fala: enquanto Jesus presenciava os pecados cometidos pelos homens, ele chorava. Satanás e seus demônios amarraram
amarraram isso, os corpos de pecadores com muita força, com correntes de ferro, e os controlam. Com isso, os pecadores se aprofundam mais e mais no pecado. Eu suplico a vocês que não pequem e também não vivam fazendo como desejam. No inferno, os sentidos são centenas de vezes mais vividos em comparação ao que vivemos no mundo carnal, e por causa disso a dor é mais severa. Agora eu estou mostrando aqui a foto sobre a TV, veja só, sobre a TV. Eles dizem que Satanás e da TV. Enquanto as pessoas assistem filmes violentos, seculares, os demônios atormentam a alma da pessoa sem que a possa perceber. Quando as pessoas assistem às cenas da televisão, a sua alma se encontra em tormento de dor. A alma acaba sendo danificada e machucada. Assistir programas de televisão seculares não ajuda de jeito algum que o cristão progrida no seu amoroso relacionamento com Deus, nosso noivo, Jesus. Nós podemos assistir algumas notícias de vez em quando, mas por favor, não assista televisão em geral, amém? Então veja só, olha só o que o demônio faz sem a pessoa notar ali, ele pega ali, sai o braço da TV, ele pega no cérebro, ali que ele joga, né? Que nós estamos vendo ali, ele diz, na televisão só ensina, novela ensina o quê? Trair, roubar, esses filmes de violência, o que ensina? Essa é só coisa, pornografia e tudo, que vai, quando faz mal para na Bíblia fala só no você olhar, já pecou no seu coração, agora fica mostrando aquelas mulheres lá que tudo beijando assim na frente das crianças, né, Ron? Exatamente, a gente vê essa televisão saindo uma mão dentro da televisão. Eu penso que é através da televisão, né, os filmes de terrores, os programas imorais, as novelas, que mexe com o subconsciente da pessoa, se torna a pessoa mais escrava, né, nesse sentido dessa mão aí, e é meio que um controle emocional das pessoas que para buscar esses programas, novelas, para, né, se tornarem pessoas escravas a isso, né? Por isso que tem muitas pessoas que são viciadas em novelas, em filmes de terror, em programas imorais, e isso cada vez mais ele vai alimentando esse tipo de alma, né? E pode até perder a salvação, como está dizendo aqui. Então, tudo isso aqui está nesse livro, As 7 Portas do